segundo bloco é estudando a doutrina. E como todos sabem, o nosso estudo é fundamentado em cima do Livro dos Espíritos, na codificação. Estamos no capítulo 6, que fala da vida espírita, e hoje a gente termina justamente o item 6, que fala das relações de além-túmulo. A nossa pergunta é a pergunta 286. Ela diz o seguinte, na pergunta, né? A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? A resposta: imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, é necessário algum tempo para se reconhecer o estado e sacudir o véu material. Então, um comentário aí, para a gente identificar mais e esclarecer mais essa ideia dessa resposta que já é tão bem informada para todos nós, mas carece de a gente comentar ela. Fica aí os comentários iniciais e depois eu tento falar alguma coisa também. Bom, a resposta aí é bem clara, mas existe aí por trás um detalhe importante. As pessoas acham que morreu, acabou, puf, não. Veja que ele fala imediatamente, nem sempre, porque, como já dissemos, é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado, ou seja, eu tenho que sair do corpo, entender o que está acontecendo para poder vivenciar e ver o que está acontecendo. Pode levar minutos, pode levar dias, não é? Pode levar séculos também. Séculos, eu vou ficar preso, e aí é mais uma vez trabalho mental. Minha mente tem que estar aberta para isso. Se eu estiver preso com alguma preocupação, eu vou ficar preso àquilo. Por isso que ele diz aqui, reconhecer e sacudir o véu material. Se eu estiver pensando no dinheiro que eu deixei no banco, eu vou ficar preso lá no cofre do banco. Não é? Então, a maravilha está aí. Imediatamente, nem sempre, mas sempre que é possível, encontramos sim. E em alguns casos, esses parentes vêm ao teu encontro, vêm como alguém que te espera na estação, no aeroporto. Eles vêm sim, são permitidos, mas é preciso que você esteja nessa condição. Não é uma coisa que acontece toda vez e da mesma forma. Por quê? Cada caso é um caso. É porque cada um vai se reconhecer de acordo, né, com o grau de apego à materialidade que tem, né? Muitas pessoas é tão apegada à vida material que passa tempos e tempos sérios, muito tempo mesmo. Eu me lembro de uma mesa mediúnica, a gente fazendo um trabalho de esclarecimento, né, doutrinação, socorrendo aqueles espíritos que ficam na erraticidade sem entender o processo que estão, né? E nós tivemos a oportunidade de dialogar com uma entidade espiritual que tinha desencarnado em uma batalha naval 300 anos antes de Jesus. E ele falava na mesa de única como se estivesse naquela batalha. Então, tal era o apego a atenção que ele estava dando àquela batalha, né? Vamos, olha lá, ele está se aproximando, e ele falava tudinho. E você vê, 300 anos antes de Cristo, quanto séculos se passou, até, vamos dizer, 5, 6, 10 anos atrás, eu não me lembro exatamente qual foi o processo, e ele sem entender, né? Então, foi necessário mostrar para eles, olha, veja as pessoas que estão aqui. Ele olhou, estranhou a roupa, a maneira de se vestir. Que roupa é essa que vocês vestem? Que negócio é esse que vocês têm na cara, né? Ele não conhecia nada do que a gente foi explicando que se passou sucesso, que houve evolução, e que a gente estava vivendo tal tempo. E ele ficou ali, na época que ele caiu em si, se minha família, meus parentes e meus amigos. Então, isso aí, às vezes, responde, né, a um questionamento que é muito comum a gente ouvir dizer assim, você já viu quem morrer vir dar recado? Ora, muitas vezes a pessoa que morreu não sabe nem que morreu. A idade cronológica da vida espiritual ela é diferente da vida material. Aqui a gente conta ano, tal, ali está contando tudo direitinho na vida material. Mas na vida espiritual, o tempo é a eternidade,
Então, 1 hora, 1 ano, 100 anos, 200 anos se perde. É semelhante, quer dizer, um pálido exemplo, mas, por exemplo, você está com saúde, você está cansado, aí você se deita 8 horas da noite, e você tira num sono só, acorda no outro dia, 8 horas da manhã. E você não vê que passou o tempo, você não percebe que passou o tempo. E essa marca, né, da vida, ela fica plasmada no nosso subconsciente. Um espírito, Mirim, me disse uma vez, né, através de uma psicografia, que o mundo em que nós vivemos, ele é fruto coletivo de todas as mentes que o compõem. Então, quantas mentes tem na Terra? Né? 8 bilhões, né, de mentes. Então, esses 8 bilhões plasmaram esse mundo. É por isso que esse mundo é tão conturbado. Isso aí veio em um questionamento que eu fiz. Meu Deus, se o mundo é tão bonito, é tão perfeito, por que esse mundo é tão sofrido, é tão cheio de complicação, de mazelas e, vamos dizer assim, de tudo quanto não presta? Aí disse, o que você esperava, meu irmão, meu filho, de um mundo em que é feito de todas as mentes que os compõem? Daí a necessidade de um, ou dois, ou três se redimir, entender a mensagem que eu mandei para vocês. Porque um momento, uma lamparina acesa, ela quebra uma infinidade de quilômetros e quilômetros de treva. É por isso que desses 8 bilhões são poucas as pessoas que se destacam, como Madre Teresa de Calcutá, né, Francisco de Assis, nos tempos. Então, são esses espíritos que sustentam a obscuridade do mundo, a escuridão do mundo, esses momentos de atitude boa, de coisa boa. É aquele problema, aquela coisa que diz assim: um ato de bondade cobre uma infinidade de imperfeições e de maledicência. É justamente também outro pensamento que a gente tem que ter do mundo, a importância que a gente tem de cada um de nós se conscientizar, se melhorar, começar a praticar o melhor, menor que seja. Às vezes a gente pensa até que não está contribuindo, mas o mínimo esforço que você fizer já já ajuda muita pessoa. Você está na sua casa, por exemplo, aí você faz o evangelho no lar, você faz aquilo rigorosamente, você começa a iluminar o seu próprio lar, depois vai começando a iluminar os vizinhos, depois vai se estendendo. Por quê? Porque o amor é contagiante e é a única energia que quanto mais você dá, mais você tem. As outras não, você dá, você perde. Mas o amor, quanto mais você dá, mais você recebe. É, inclusive, uma das frases do hino de Francisco de Assis, é dando que se recebe, né? Mas a gente quer receber sem dar, né? É perdoando que se é perdoado. A gente quer ser perdoado, mas a gente perdoa. E você, Mirim, e Djalma e outros, justamente você que a gente trabalha lá na além, né, no magnetismo, e a gente conversando com aquelas pessoas assistidas, a gente vê o quanto muitos deles têm de maledicência no coração, mágoa. Eu perdoei, mas Deus vai fazer com que ele pague. Diga, a senhora já está dizendo, tudo que a senhora disse, a senhora disse numa palavra. Se a senhora perdoou, como é que a senhora está esperando que aquela pessoa pague? Esqueça, comadre, esqueça, porque está lhe magoando. Então a gente sofre por causa dessas maledicências. E uma outra coisa que eu queria deixar registrado, né, com relação ao espírito, né, ele não se acorda imediatamente, também uma semelhança, quer dizer, o mundo material é um pálido reflexo do mundo espiritual. Se você chegar pela manhã, por exemplo, e alguém colocar um chapéu pesado na sua cabeça, nos primeiros momentos você vai sentir o peso do chapéu. E à medida que vai passando o tempo, as horas vão se passando, você se acostuma com aquele peso. Se lá para as 5, 6 horas da tarde alguém tirar o chapéu da sua cabeça sem você perceber, você vai continuar tendo a sensação de que o chapéu está na sua cabeça. Até quando, em dado momento, você vai pegar o chapéu e ver que o chapéu não está ali. Então, é o que sucede no mundo material. Você desencarna, aí você entra no mundo espiritual, muitas vezes demora a acordar, né? Passa pelo estado de tribulação, demora a acordar, e quando você acorda, você pensa que está vivo, principalmente aquelas pessoas que estão em hospital, né, sofrendo horrores de dores. Quando ele está lá, dá uma dor, ele morre. Quando ele morre, se apaga. Então, dá algum tempo depois, no mundo material, nessas alturas, ele morreu, já levaram o corpo dele para o cemitério, já enterraram. Mas quando ele desperta, a mente dele, a cadeia mental que você falou na sua exposição, a cadeia mental. A cadeia mental dele está presa no hospital, no pensamento, o médico vai me dar um remédio, eu vou ficar bom e vou receber alta. E ele acorda lá, sem dor. O espírito não tem dor. Oh, coisa boa!
tô bom, o médico vai me dar alta. E a gente tem relatos. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.